Meus pais sempre foram aquele tipo de pessoa que incentivava a gente a experimentar outras coisas, esportes, amigos, lugares e tal. A galera lá em casa sempre teve essa questão de, pô, você tá gostando, vai entender o que é que você gosta, na verdade. E isso me trouxe um perfil profissional, principalmente ali no começo da carreira, onde eu quis experimentar quais eram as áreas que eu queria estar, o que, é que faria sentido ou não eu seguir, quais eram os conhecimentos que eu poderia adquirir, né? E a partir dessas reflexões assim, e aí pensando um pouco também aqui nas construções dos vídeos, eu comecei a pensar sobre os aprendizados que eu tive nas experiências, e o vídeo passado foi até um exemplo disso, bem legal. E aí eu cheguei em um momento onde eu estava pensando sobre o momento que eu comecei a trabalhar com vendas. E aí é bem legal olhar para vendas aqui falando, porque trazendo para o meu contexto, antes de aprofundar no que eu quero falar, vendas veio com uma visão e a primeira noção que eu tive sobre como usar um método dentro de um processo desculpa, um processo profissional, né, um processo ali dentro de uma empresa, um processo empresarial, melhor dizendo. E aí eu tive contato ali, principalmente com a metodologia da receita previsível, e é bem legal olhar que nesse período ali a gente vê que é muito fácil, a gente viu que era muito fácil falar sobre resultado. Equipes que são voltadas ali, né, são áreas comerciais, áreas de marketing, tem muita facilidade em falar sobre resultado. Claro, existe muito sobre a questão de que a empresa fala muito sobre, né, entrada de dinheiro, e esse é um dos principais indicadores que normalmente é visto ali, né, dentro do comercial, né? Então, quantas vendas foram feitas. Mas, além disso, eu acho que existem estruturas dentro do sistema de vendas, né, ali dentro, que permite a gente falar de resultados com um pouco mais proximidade. Além do ponto que eu já falei, né, de que esse indicador é um indicador quase que universal, quantidade de vendas, mas eu acho que é importante trazer também à luz algumas questões que viabilizam esse olhar por resultado. Por quê? Vamos olhar para uma área operacional sem ser de vendas, né? Quando a gente começa a falar sobre resultado, é muito normal a gente cair naquele discurso de hoje eu não consigo controlar resultado porque eu estou muito focado em fazer coisas, não consigo olhar para qual resultado que essa entrega que eu estou fazendo vai gerar. Muito, né, pautado nesse discurso de que não tenho tempo para olhar para o resultado. Só que, na minha visão, a equipe de vendas traz, claro, eu não quero entrar no âmbito aqui das outras estruturas de cultura de vendas, né? Existem áreas de vendas aí que são muito tóxicas quando a gente olha para o fato da gestão e essa busca exacerbada pelo resultado. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando é falado sobre o resultado, a equipe de vendas não tem medo. Quando a gente fala sobre projetos de aumento de receita a partir de melhoramento de processo da equipe de vendas, normalmente é o que mais é aceito. Porque as pessoas sabem que quando você mexe em um processo, e aí normalmente o processo de vendas não vou falar que é bem desenhado, mas ele é bem conhecido, né? Então existe aquela necessidade de você gerar interesse no outro, né? No lead, prospectar, negociar e vender. Então esse processo é muito natural e faz com que seja fácil também de outras pessoas que não são necessariamente da área trazerem evoluções para esse processo, né? É, então, algumas pessoas ali, por conhecer minimamente, conseguem interceder e fazer evoluções. E isso é bem importante quando a gente olha, porque um dos principais pontos, e não é o foco aqui, mas um dos principais pontos que fazem a gente evoluir um processo é a gente conhecer ele. Eu gosto muito de ser um cara que vive o processo, né? Tá ali bem na mão na massa, porque no final do dia, quem conhece o processo é quem está fazendo ele acontecer e consegue evoluir, né? Então, na postura de líder, eu busco trazer visões, trazer momentos ali onde eu trago essa visão mais operacional, né? Então, viver o operacional é muito importante. Mas aí, voltando para a facilidade de falar sobre resultados em vendas, eu trouxe alguns pontos aqui que eu comecei a pensar e que fazem resultado e a gente consegue, de alguma forma, levar para o mundo que não é o de vendas, né? E que fazem se fortalecer os processos de cultura de resultado para qualquer time, tá?
Então, olhando para vendas, a gente consegue ver que existe uma definição e comunicação das metas de forma muito clara. Como eu falei, não quero entrar no âmbito aqui da facilidade e do quanto essas metas ali são sustentáveis, mas existe essa preocupação. É fato que numericamente ou trazendo uma visão de o quanto é importante aumentar naquele ano, naquele período, é comunicado para os vendedores, para as pessoas ali da área comercial, qual é a meta que é esperada deles. Então, aqui a gente já traz uma primeira visão, né? A definição, ter um objetivo claro, né? Essa questão assim, tá, vamos entender o que precisa ser acompanhado e a partir daqui a gente vai comunicar que a gente vai acompanhar isso. Um outro ponto que eu trouxe aqui também, que é vinculado a esse e é importante trazer logo depois, é sobre a visibilidade desse placar. Então, o fato da equipe de vendas estar focado em um indicador que é, nesse caso aqui, indicador de faturamento, de vendas, né, aumento de receita, e ele conseguir acompanhar qual que é o percentual, tanto de que ele está colaborando da meta total, né? Então é muito normal a gente ver ali dashboards que mostrem o placar de cada vendedor e quanto ele está contribuindo na meta total da área naquele período. Então, esses dois pilares, né, a definição e comunicação de metas e o acompanhamento desse placar, né, a visibilidade desse placar, faz com que já de início a gente tenha uma visão muito focada em dados. As áreas, né, têm uma visão muito numérica, mesmo sendo normalmente pessoas que não são de exatas, tá? Se você, claro, alguns engenheiros e tal, mas a área de humanas, desculpa, a área de vendas normalmente são de pessoas de humanas, administração, ciências sociais aplicadas ali, né? E mesmo com um perfil que não é voltado para exatas, tanto para número assim, apesar de hoje a gente precisar olhar para tudo, é, o time se torna orientado por dados, né, baseado em dados, porque ele tem um acompanhamento com constância, e aqui eu trago também um outro ponto que é a governança, né? A constância em acompanhar isso daí está ali. Se ele quiser abrir o placar da venda para saber quanto é que ele está vendendo, isso de vendedor de startup, a multinacional, até um vendedor de de loja de shopping, por exemplo. Eles sabem quanto é que ele está batendo de meta, eles sabem, eles têm esse controle, eles buscam aquela meta porque é importante para eles. Antes de falar de algo que está muito vinculado a esse engajamento na busca da meta, eu queria falar sobre o quanto também o foco em olhar para o resultado, né, olhar para o que é que eles querem impactar, nesse caso, de novo, o faturamento, a quantidade de vendas, faz com que exista uma autonomia com essa estrutura, né? Existe um processo a ser seguido de vendas, mas é muito normal existir aquela boa prática que é levada para o time a partir de uma percepção de uma pessoa que fez uma evolução e aí essa evolução se tornou a melhoria do processo, né? Então essa autonomia com estrutura, por que eu estou falando autonomia com estrutura? Aqui não é falar para eles como soltar um cachorro da coleira e pegue o lead ou faça a venda, sabe? Aqui existe uma estrutura, uma capacitação, existe um acompanhamento também, né? Muito normal em times da área comercial a gente vê um processo de mentoria ali de alguém mais velho no acompanhamento nos primeiros momentos de rampagem. E essa autonomia faz com que as pessoas comecem a pensar e propor coisas novas para atingir aquele resultado, porque ela já não está mais preocupada em medir aquele resultado, entregar uma tarefa que tá super atrasada ali. Existe um processo que ele precisa seguir, né? E aí, trazendo um pouco da minha experiência, quando você é principalmente pré-vendedor, vendedor ativo, né, ali de B2Bs, você já tem um roteiro a ser seguido, já existe um processo que você segue ali, que é o básico. E as suas evoluções do processo vêm a partir de que você domina esse processo, né? Coloca ele para rodar da melhor forma. E aí você enxerga quais são as necessidades que podem evoluir, seja uma forma de cumprimentar diferente, seja uma extensão menor ou até uma forma de abordagem um pouco diferente, não só pelo LinkedIn, mas também pelo e-mail, WhatsApp ali, quando possível, né? Então, as pessoas começam a olhar para essa possibilidade, propor formas de fazer aquelas mesmas coisas a partir de um processo padrão já estruturado. Então, a área de vendas olha para um resultado dando autonomia estruturada.
que é algo que eu já trago aqui nos vídeos e é algo que é importante trazer. E por fim, pessoal, que é muito vinculado ali a metas, mas eu não quis trazer antes, é quando a gente fala sobre a celebração de resultados da área comercial. Então, nas startups aí da vida, a gente vê que quando existe uma venda, as pessoas batem no sino, ou então tem uma sirene que é tocada toda vez que a gente vê uma compra acontecendo dentro desses escritórios. Além disso, o time comercial quase sempre é aquele time que sai para fazer happy hour e tal, mas tudo isso aqui, pessoal, é pensado, tá? Claro, existem empresas que não olham tanto para essa questão mais do social, né? Mas no geral, quando você vê para um time comercial, eles olham para uma celebração muito forte, porque aquele ali é uma forma de engajamento. É preciso entender que eles atingiram vitórias. E um ponto que é muito importante e também a gente não pode deixar de passar aqui é o quanto a comissão, né, que é aquele valor que é pago é, de forma proporcional ao quanto ele vendeu ali, é algo que faz parte dessa celebração e que é buscado pelas pessoas que são dessa área de vendas, da área comercial, né? Isso é uma forma de celebrar e é entendido que se aquela pessoa está contribuindo diretamente, né, nesse caso comercial, diretamente, é um pouco mais fácil de perceber. Se ela consegue contribuir diretamente com o resultado da empresa, então faz parte ela receber um resultado da empresa. E aí, nos outros casos, né, nas outras áreas ali, o resultado vem um pouco mais diluído e não tão direto. Então, a comissão aqui para a área de vendas é bem importante, porque está vinculado diretamente a essa visão de celebração. Então, a pessoa vende, né, existem aí suas regras, os entendimentos de cada empresa, mas a pessoa vende e recebe comissão, né, dado gatilhos e, enfim, que venham a ter. E aí, com isso eu consigo ver que uma equipe de vendas consegue ser um time focado, inovador, então eles conseguem entender que o resultado que eles têm que fazer é trazer mais vendas, né, trazer mais clientes para casa, ou manter aqueles clientes de forma satisfatória dentro da carteira daquela empresa. E eles são inovadores quando a gente começa a ver as formas que eles têm de trazer isso. Porque você já traz um processo, já transmite aquele processo da melhor, olhando como melhores práticas e habilita aquela pessoa, né, com o processo a trazer inovações para ele, é um ponto que é muito natural a gente ver pessoas trazendo estratégias de vendas diferentes que dão sucesso e assim sucessivamente. Além disso, a gente consegue ver que times de vendas são times que vestem a camisa, né? Eles são aqueles que normalmente algumas pessoas até não gostam quando olha para um trabalho mais técnico, né? Mas o time de vendas normalmente é aquele mais barulhento, é aquele que quando chega em um momento da empresa ali, eles estão felizes por estarem juntos, porque é algo voltado para o engajamento de vestir a camisa. Afinal, quando você é vendedor, você está vendendo o produto, você é a cara daquela empresa. As pessoas que vão de vendas precisam ter, de alguma forma, não sei se natural, mas precisam transpor essa visão de que eu sou a cara da empresa. Afinal, é aquele momento ali, cliente, quando a gente olha naquele momento, aquele vendedor é a cara que o cliente está vendo da empresa. Então, como ele tratar, como ele reagir, a forma como ele veste a camisa, né, de forma figurativa aqui é importante, que é como o cliente vai ver a empresa. E por fim, e não menos importante, e talvez até mais importante aqui, o quanto a equipe de vendas olham para dados para tomada de decisão. Então, conversão de lead, né? Então, existe ali dentro, se a gente fosse olhar para uma estrutura de vendas, existem as etapas do funil de vendas, né? Então, a gente olha para leads, olha para prospects, leads, prospects, e assim sucessivamente. Existem taxas que são analisadas, né, indicadores de conversão, indicadores de qualidade, onde cada potencial cliente passa dessas etapas. Então, o trabalho com dados, esse olhar de criticidade, critérios para evolução, como que você evolui olhando para cada cliente como atividade, como você evolui aquela atividade até ela chegar no processo final, né? Então, o que é que eu queria falar aqui com vocês, pessoal? A equipe de vendas já tem por si só essa facilidade em falar de resultados. Hoje o que eu enxergo é que o resultado foi visto, né, por vários pontos de cultura organizacional ou até o que foi trazido de alguns lugares do mundo aí da forma
é, é, agressiva que a venda é feita, é que olhar para o resultado é como olhar para o resultado de vendas ali, né? Mas é importante também a gente entender que não são todos os times que vão vestir a camisa como. Não é que não vão vestir a camisa, é que não vão vestir como vendas vende, como vendas veste. É, e aí o grande ponto é entender como você aplicar essas nuances, como eu trouxe aqui, visibilidade do placar, olhar para dados, definir e comunicar as metas de forma clara, autonomia mais de forma estruturada, ou então essa celebração do resultado, como de forma personalizada para a necessidade do seu time, você transporta esses conhecimentos, esses ensinamentos para a sua realidade. Trago essa reflexão aqui para vocês. Se vocês gostaram, curtem, compartilham e nos vemos na próxima. Grande abraço.